Prezada ministra Margarete Menezes, numa das principais praças de Paracatu na semana passada, os quadros de Cândido Portinari eram expostos como um convite para que uma nação ousasse se olhar no espelho. Ao nos retratar, ele mostrou ao mundo quem somos, mas também nos chamou a lidar com os nossos desafios. Décadas depois, uma ala da sociedade ainda prefere alimentar uma cegueira deliberada e criminosa sobre nossas incoerências. Ali, naquela cidade, ocorreu o Festival Literário Internacional de Paracatu. Não era apenas uma programação cultural. Como um mestre de uma olaria artesanal, seu organizador, Afonso Borges, fazia parte de um elenco de homens e mulheres que, por todo o país, atuam de forma incansável na reconstrução de uma obra imponente chamada democracia. Seus instrumentos, imagens, palestras e livros que lutam pela superação da opressão que ainda sufoca milhões de brasileiros, pela promoção da diversidade de uma nação e sua formação e pela urgente necessidade de reconhecimento da dignidade de homens e mulheres invisíveis para muitos. O próprio pintor certa vez disse, ao se lançar num esforço pela popularização da cultura e pela sindicalização dos camponeses, abre aspas, é preciso haver uma mudança. O homem merece uma existência mais digna. Minha arma é a pintura. Fecha aspas. Escrevo, ministra, para dar um depoimento do que eu vi. A transformação da cultura, literatura e da arte em verdadeiras trincheiras de defesa avançada da democracia. Sim, a cultura e a arte como armas, e por isso mesmo temidas por grupos reacionários e ditadores de plantão diante de seu poder libertador e revolucionário. Não por acaso, vimos na pequena cidade mineira um protesto de bolsonaristas que não queriam que as igrejas fossem usadas para debater literatura ou para colher a arte. Confesso que não me surpreendeu. A história é repleta de casos de regimes autoritários que enxergam a cultura, a arte e literatura como ameaças. Sequestram essas armas para transformá-las, quando podem, em instrumentos de manipulação. Ao longo dos séculos, a queima de livros não apenas impediu que uma população tivesse acesso a certos escritores. Sua fumaça asfixiava a própria liberdade daquela comunidade. Soviéticos e nos rincões mais reacionários do interior dos Estados Unidos, de fato se encontravam num ponto em comum: a tentativa de resistir ao rock e sua insurreição promovida na mente de tantos jovens. Do Khmer Rouge aos nazistas, passando pelos chineses ou o Talibã, o controle da arte e da cultura foi um esforço deliberado de controle das consciências. Portinari sabia muito bem o que isso significou. No Brasil, os arquivos da polícia revelam como ele era monitorado e temido. Foi investigado por sua participação em movimentos pela paz, considerados como fachadas para um suposto plano comunista. Um homem que propunha que a saudação de bom dia fosse substituída por democracia, de fato, era alguém a ser temido. Como resultado, ele foi impedido de receber prêmios no exterior e teve seu visto negado pelos americanos, até mesmo para a inauguração de seu mural Guerra e Paz na sede da ONU. Em Paracatu, porém, nem os protestos e nem o controle da economia da cidade por segmentos bolsonaristas pareciam intimidar aqueles que optaram por formar longas filas numa livraria improvisada em uma de suas praças. Eram pessoas ávidas para ter em suas mãos os livros de Conceição Evaristo, Itamar Vieira Júnior ou Eliana Alves Cruz. Eram pessoas ávidas por cidadania, talvez uma outra camada daquilo que o escritor Jefferson Tenório chama de literatura como um direito humano. Abre aspas. O ato mais transgressor que eu fiz na minha vida foi me tornar leitor. Fecha aspas, disse Tenório em recente entrevista. Aquelas longas filas eram o espelho da consolidação de autores negros que estão declarando solenemente em cada linha de suas obras: a era da história única acabou.
Naquelas longas filas estava a resposta aos longos anos de uma tentativa de sufocar a cultura no Brasil. Naquelas longas filas estava uma atitude desafiadora, como os personagens dos quadros de Portinari. O Brasil é aquilo que ele retratou: retirantes miseráveis e oprimidos, mas também fortes, dignos, sólidos como árvores, dispostos a cantar a liberdade, e elegante como seu flautista. A cultura e a arte são elementos que nos definem como humanos, mas também precisamos da arte como antídoto ao autoritarismo, contra a desinformação, contra o ódio e contra a manipulação. Em Paracatu e diante dos quadros do pintor, ficou evidenciado que o resgate da cultura não é um luxo. Ela faz parte da construção da democracia, da resistência contra qualquer tipo de opressão e da reinvenção do futuro. Ou, como escreveu Luana Tolentino, literatura é vida, um direito inegociável. Em suas mãos, ministra, está também a alma de um país. Ouse uma revolução. Saudações democráticas. Jamil Chad.